Guten Morgen! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês o nosso workshop de culinária neerlandesa. A culinária neerlandesa, ela não é tão famosa quanto a francesa ou a italiana, mas ela tem uma herança cultural muito rica em questão de sabor e diversidade de pratos que a gente tem no dia a dia e às vezes a gente nem se dá conta. Exatamente, muitos dos pratos neerlandeses ou holandeses, como também podem ser conhecidos ainda hoje, eles fazem parte do nosso dia a dia e realmente às vezes passa despercebido, a gente nem sabe muitas vezes a origem do prato que a gente está comendo. Né? Uma curiosidade bem interessante para a gente trabalhar seria que a gente trouxe o termo holandesa e neerlandesa. O certo hoje de nós falarmos é neerlandesa. Por quê? Porque lá a antiga Holanda, né, ela na verdade é uma província, não? Então Holanda do Sul, Holanda do Norte. E o termo correto do país é Países Baixos, ou Netherlands, porque eles estão abaixo do nível do mar. Então eles são chamados de Países Baixos e não Holanda. Então em 2017 teve uma nota do governo neerlandês pedindo para que o país fosse chamado de Países Baixos, ou Netherlands, Irlanda. Exatamente, essa é uma curiosidade muito interessante. E o Michael falou da questão do nível do mar, né? Um dos ingredientes, do principal ingrediente que a gente pode encontrar na culinária neerlandesa são os peixes e o fruto do mar, né? Assim como os vegetais, não só na Holanda, mas em toda a região da Europa. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui uma das receitas que ela pode ser tanto usada no almoço quanto no jantar. Uma receita super simples, facinha de fazer, e a gente vai passar para vocês os ingredientes. A receita é o stamppot. Ele nada mais é do que um purê de batatas com legumes e linguiça defumada. E os ingredientes, você vai precisar 1 kg de batata, 500 gramas de cenoura, uma cebola bem picada, 2 colheres de manteiga, 200 ml de leite, uma linguiça defumada, sal e pimenta a gosto. E hoje, nessa receita em especial aqui, a gente vai estar utilizando o queijo mussarela e a couve refogada. Lembrando, né, Maicon, que algumas receitas a gente acaba fazendo algumas pequenas adaptações aqui no Brasil, por muitas vezes não encontrar os mesmos ingredientes que tem lá na Holanda. Então aqui a gente já tem a batatinha que já está cozida. Estamos aqui terminando de descascar a cenoura e vamos começar então agora a picar a couve e a linguiça. Vamos lá? Vamos lá! Aqui nós estamos então finalizando de picar a cenoura, que também vamos cozinhar em água, numa panela separada. Então aqui agora a gente vai colocar a cenoura a cozinhar. E a batata também já está aqui cozinhando, vamos aguardar até a próxima etapa. E uma curiosidade é que ele é um prato típico de inverno, né? Por ser algo mais aconchegante, como os holandeses costumam dizer. Assim como a nossa sopa de ervilha, que é um próximo prato que a gente também vai aprender por aqui, né? Então ele é um prato típico de inverno, mas isso não quer dizer que não pode ser consumido em outras épocas do ano. O stamppot é uma receita relativamente simples, né? É para qualquer um poder fazer. E ela tem gosto para muitos neerlandeses, no caso, eles dizem que ela tem muito gosto de infância, né? Gosto de casa de vó. Porque é uma comida muito costumeira, como para nós aqui gaúchos seria o nosso carreteiro, né? Uma comida que se faz às vezes da sobra de outras coisas ou após uma colheita. Então é uma comida que tem gosto de família. Então, por isso, dessa simplicidade, dessa maneira tranquila de fazê-la. Uma curiosidade muito interessante do stamppot é que a couve, por exemplo, ela não vai cozida nem nada, ela vai em natura, como se fosse salada mesmo, dentro do purê quente. Ela é servida junto para que tenha uma crocância na receita. Então, além do purê com queijo, com a cenoura, você coloca essa salada no final e mexe, para quando você servir rapidamente, junto com a linguiça, você ainda tenha mais de uma experiência, né, gastronômica na sua boca. Ou seja, você vai ter um alimento duro, né, com uma crocância,
e o purê mole e a linguiça. Então seriam 3 estados diferentes dos alimentos. E geralmente, né, o jantar, ele é um jantar cedo, né, ele começa por volta das 17h30 e se encerra às 19h. E geralmente os pratos, como o Maico falou, ele é um prato quente, simples e nutritivo, que vem a ser o estampote. E uma curiosidade do jantar dos neerlandeses é que eles começam geralmente com o prato principal, sendo um pouco mais nutritivo, e aí entra a sobremesa, que pode ser um pudim ou uma fruta, né, e isso é regra lá na Holanda. Perfeito. A cebola com a manteiga é o que vai fazer uma das ligas do nosso purê. Como aqui, quando a gente vai fazer um purê, normalmente de outras origens, né, a gente usa, por exemplo, o leite e a margarina, ou leite e a manteiga. Aqui, a manteiga ela vai incorporada nessa massa junto com a cebola, né, então para fazer a liga no nosso purê futuramente. Agora, vamos fazer uma das partes mais importantes, quem sabe, a nossa proteína da alimentação. Então a gente vai colocar um pouco de manteiga, né? Vou dar uma base inicial na nossa proteína. Vamos deixar a panela bem quente, para que a gente possa colocar a linguiça e ela possa dourar. A linguiça que a gente está usando é uma linguiça defumada. Vocês podem pegar as Wurstfrut, inclusive a linguiça alemã, para usar nessa receita. Né? Ela já vem com um preparo anterior, mas é interessante que a gente possa estar fazendo a fritura dela para a gente poder adicionar na receita, certo? Então, esperar ela ficar bem quente e adicionar a nossa linguiça. Agora, só aguardar. Bom, aqui agora estamos começando a amassar as batatas, podem ver que elas estão bem moles, então a gente pode ir fazer amassar inicialmente dessa forma como a gente está fazendo. Você pode fazer também diretamente dentro da panela em que ela está sendo produzida a receita, certo? Bom, agora vamos pegar um auxílio dos equipamentos elétricos e vamos mexer no mixer junto com a nós separamos aqui nossa manteiga com nossa cebola, a nossa cenoura e no final vamos adicionar a couve, certo? Lembrando, né, Michael, que antigamente, quando o pessoal costumava fazer essas receitas, né, não tinha tantas tecnologias, né? De jeito nenhum. Como hoje em dia. Mas a gente tem que também pensar que as tecnologias vêm para nos auxiliar. Então, aqui também, para ser uma forma mais rápida, a gente vai acabar utilizando o mixer que nos auxilia, então, né, nessa mistura dos ingredientes e até para triturar, então, e deixar tanto a batata quanto a cenoura em formato de purê. Mesmo sem o leite, ele já vai formando a massa de certa forma homogênea, né? A gente vai adicionando a cenoura aos poucos, não precisa adicionar tudo de uma vez, né? Que a gente consegue ir mexendo uma por uma, entende?
Chegou numa consistência boa, vamos adicionar o leite e o sal. Nessa receita a gente vai fazer uma adaptaçãozinha. A gente vai botar um pouco de queijo. O queijo ele vai trazer uma liga maior para a nossa receita. E também fica bem mais gostoso. Bom, na Holanda, se vocês forem prestar atenção, existe uma vaquinha que a gente chama de vaca holandesa. Né? Não tem esse nome por acaso. Né? Então ela vem de lá. Lá, a cultura do uso dos laticínios, do queijo, do leite, é muito forte. Né? Então, muitas receitas, muitos tipos de trabalhos feitos na Holanda, eles vêm com essa forte ligação do leite, do queijo, da própria culinária. Inclusive, a gente usa muito da culinária holandesa nas nossas receitas do dia a dia, trazendo o queijo, trazendo o leite, o creme de leite em diferentes tipos de receita, certo? Vocês podem ver aqui, ó, a cremosidade que fica essa receita, certo? Vamos adicionar uma pitadinha de sal lá no final, antes de virmos com a nossa couve, certo? E agora, pessoal, para a gente finalizar a parte do purê, a gente vem com a couve. A couve, como eu disse antes, ela ainda é colocada no estado in natura, sem sal, sem nada, apenas cortada. E a gente mistura a couve nesse purê. Olha, pessoal, se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá aqui e a consistência desse purê. E realmente, Michael, o queijo, ele faz toda a diferença, né? O purê em si, ele já é, né? A batata, ela já tem uma liga, mas quando você acrescenta o queijo, essa liga, ela fica muito, olha, muito bonita mesmo. Marília, tu poderia continuar fazendo, claro. Mexendo aqui para mim? Vamos, então, misturar aqui a couve. Assim como a cenoura, né, que foi sendo colocada aos poucos, a couve também, né, a gente vai aos poucos introduzindo e misturando para que fique tudo uma massa bem homogênea. Perfeito. Vamos quase finalizando a receita. Agora, nós vamos fazer o corte da nossa linguiça, certo? Para isso, você pode ter o auxílio de um garfo e de uma faca para fazer o corte da nossa linguiça. Você pode cortar de maneira transversal, reta, como você se sentir à vontade, certo? E a forma de servir esse prato, Michael, ele pode ser variado também, né? Então você pode servir ele em porções individuais ou você pode servir numa grande porção. Exatamente. Então aqui a gente vai separar uma porção individual.
Então aqui a gente tem a apresentação, se você for fazendo uma porção maior, né, num jantar, num almoço de família para mais pessoas. E aí temos a porção menorzinha também, a porção individual. São duas apresentações que você pode estar aí fazendo para nesse momento, né, de refeição, que não é um momento só de comida, né, Michael? Momento de família. O momento de família, exatamente. Bom, mas o que todo mundo quer é saber se isso aqui é bom, né? Então vamos provar. Será que ficou bom mesmo? Eu acho que sim. Então, o que tu acha, Marília? Vamos ver. Vamos. Será que os neerlandeses acertaram? Muito bom. Então, a pessoal, crocância da couve é de outro mundo, tá, gente? Vale muito a pena fazer. É uma experiência muito diferente. Nós vamos ficando por aqui, degustando esse prato delicioso. Até mais! Até mais!